Chegamos aqui. Boa tarde. Estamos aqui mais uma live, mais um quadro de Irmã para Irmãs. Hoje a nossa convidada é Tassiane. E vamos esperar as meninas estarem entrando aqui, o pessoal está entrando, para a gente estar iniciando a nossa live. O assunto é um assunto muito dinâmico, muito divertido, que é o assunto temperamentos. Esse assunto hoje vai ser muito bacana, né, gente? Já vou chamar a Tassiane aqui, que ela já tá aqui comigo. Vamos entrando aí, meninas, sejam bem-vindas. Boa tarde para todos. Boa tarde, Camila. Boa tarde, pastora Nayara. Boa tarde, Jane Carla. Vamos estar entrando aí. Vou chamar a Tassiane já. Ei, Camila, oi, Tassiane. Ó, nós aqui de novo. Eu já tô rindo. Oi, gente, boa tarde. Olha eu aqui outra vez. Eu já tô rindo, assim. Vocês estão me deixando nervosa com essa expectativa toda, gente. Não sei. É um assunto que eu amo falar. Eu tenho, assim, eu me divirto demais falando sobre os temperamentos. É uma coisa que realmente é divertido pra mim. A gente ri pra não chorar, mas tá bom. Ei, Lauren, Camila, pastora. É porque a gente vai se identificando, né, Tassiane? É muito divertido porque a gente é cômico, porque a gente vai se identificando, falando, puxa vida, eu sou desse jeito aí. É aquela história, é cômico se não fosse trágico. Essa é a verdade, essa é a verdade. Já vou começar assim, né? Você já fez algum teste, gente? O que você me conta que você sabe dos temperamentos? Já identificou o seu? Me conta aí. Eu tô que nem uma que escreveu lá nos comentários, que eu fiz uma enquete lá perguntando, você viu? Não vi. Hoje, Não, eu fiz lá no ontem e story. hoje, graças a Deus, ontem e hoje, pra mim. Foi corrido. Foi a produção total. E eu achei que eu tenho eu tenho um problema. Não, você não tem um problema. Mas Você assim, tem uma solução. Ai, que bom. Mas o que mais assim, é mais aflorado, vamos dizer assim, era o colérico. Você acredita que era? Depois eu vou te explicar o porquê era. Ah, Nina, seja bem-vinda, Nina. Então, era o colérico. Mas depois eu vou te explicar o porquê era aí, eu vou ver aonde esse assunto aí vai conduzir para a gente entrar aí no que o Senhor transforma, no que o Senhor faz. Assim, o que você sabe sobre os temperamentos? Você já ouviu falar de quem, de onde, ou talvez foi eu mesma, né, que você falou que me acompanha aí. Eu tenho muito tempo que eu tô aqui no anonimato quietinha, mas de onde você ouviu? Como que você conheceu os temperamentos? Eu gosto muito dos seus vídeos, Tassi. Eu já te falei que eu gosto muito dos seus vídeos. Quem não acompanha a Tassi, segue lá. Tem muito conteúdo bom. Eu tô meio parada, gente, mas eu vou voltando aos poucos, assim. Eu tive que me readaptar a muita coisa de julho do ano passado pra cá, veio acontecendo muitas coisas. Então, assim, eu ainda tô me reestruturando, mas eu vou voltar com os vídeos. Eu já fiz o teste de temperamento para entrevista de trabalho, Tassi. Ah, então, sim, aqueles testezinhos. Isso. Ah, sei. Aquele processo de coach mesmo. Passou essa ferramenta para a pessoa que fez comigo. Mas você fez o de papel ou você fez aquele online? O de papel. Então, eu não confio tanto nesse de papel, tá? Por que que eu não confio tanto nesse de papel? Porque o computador, esses de sites pagos, ele junta na análise até de temperamento, do você marcar e desmarcar, da indecisão, do tempo que você gasta para responder. Então, ele é 90... não é sabotagem, é a questão de cada perfil. Igual você falou do colérico, né? Eu trabalho com o DISC, eu fiz uma formação para quem está chegando aí, quem não me conhece, né? Dentre todas as formações, eu fiz a formação de analista comportamental, que é o método DISC. Então, a gente não usa muito essa nomenclatura colérico, sanguíneo, fleumático,
e melancólico mais. A gente usa executor, comunicador, analista e planejador. Porque veio essa atualização. O porquê isso, gente? Começou antes de Cristo o estudo de comportamento. Hipócrates começou lá antes de Cristo, tirando sangue, analisando os componentes do seu sangue. O que levava as pessoas ali foi se encontrando um padrão. Esse estudo parou um pouco com a questão de Cristo, a questão da Igreja Romana ter imperado, né, virou um império durante muito tempo depois de Cristo. Então não se estudou, não se houve abertura para esse tipo de estudo. Até a filosofia em si é muito recente, né, Gêlio? O próprio cristianismo tinha muito preconceito, ainda tem muito preconceito com a psicologia, com essas análises comportamentais, esse tipo de coisa. Ainda existe essa resistência. Mas teve até um filósofo, veio da filosofia, esse estudo de comportamento. Teve um filósofo que ele falou assim, não é pela base do seu sangue, não é essa composição genética, é o ambiente que você está inserido que vai te influenciar. Eysenck, eu não sei o nome dele. Mas logo caiu por terra ao ver que algumas características eram imutáveis nas pessoas. Então, eles ficaram com a teoria de Hipócrates de analisar o sangue das pessoas, de analisar o componente sanguíneo dela. E depois de Hipócrates veio o Immanuel Kant, que deu lá no século XVII, que deu seguida. Então, assim, 17, 19. É 17 ou 19, gente. Eu sou assim, tá? Vocês vão me perdoar. Mas foi 17 ou 19 que ele deu sequência. Então, vamos dizer aí que é muito recente. Tem nem 3 séculos de estudo que se começaram a estudar o comportamento, olhar para o nosso cérebro como um órgão, né? Estuda coração, estuda pulmão, estuda todos os outros órgãos e não estuda o que o nosso cérebro faz com o corpo. Por que Hipócrates começou estudando com o sangue? Vocês têm que pensar agora, antes da gente entrar, né, de eu falar das características de cada temperamento, que tudo que você sente é um barato químico que seu corpo está produzindo. Se você sente alegria, como é que chama o bichinho, o hormôniozinho da felicidade? Né? Tem lá a endorfina, essas coisas. Tudo é esse químico que o seu cérebro manda, seu corpo produzir para você sentir. Então, tudo isso é essa química. Quando uma criança está sendo formada no ventre da mãe dela, você tem 4 filhos, né, gente? 4. 4 filhos, cada um na sua particularidade. Por quê? Cada momento da sua gestação, você está vivendo um tipo de emoção. Aquela emoção que você estava sentindo te dava aquele barato químico que estava formando uma pessoa. A composição química em que ela foi gerada é que vai define esses traços de caráter. Tá, se antes de você dar atividade aí, deixa eu falar uma coisinha aqui para você entrar por esse. Eu tô entendendo aí que você tá dando uma introdução para que nós possamos entender lá na frente, né? Mas Para antes de vocês não começar falar, é só para desmistificar. Eu quero o quê? Gente, vamos desmistificar esse negócio. Os temperamentos, os comportamentos. Não, gente, é uma coisa física, fisiológica. É isso que eu quero falar aqui. Porque o nosso quadro chama de irmã para irmã. Sempre falei que desde o começo que é algo que é voltado para o meio cristão, sim. Sim, é a primeira vez até que eu tô amando em falar assim tão abertamente que eu vou citar os apóstolos que tinham tais temperamentos. Então, assim, é muito legal. Tô muito folgada. Então, você que está pensando aí, o que isso tem a ver com o mundo cristão? Eu queria falar aqui, explicar um pouquinho. Então, por que acontece? Antes da gente ser... a gente tem que entender que antes da gente ser, não. O Senhor fez nós corpo, alma e espírito. E nós somos um ser humano. Um ser humano. Primeiro, o Senhor nos fez como ser humano. Ele nos criou como ser humano. Gente, matéria. Se você acredita, você tem barro na sua composição, você tem uma matéria que a sua semelhança real é a sua alma, que está aqui dentro, que é a característica exata de Cristo. Mas isso aqui tem uma composição padrão. Tem uma composição
que vai seguir um padrão, porque é uma química ali, né? Padronizada. Te cortei, gente, pode Então, continuar. então, como eu sou humana, então, assim, às vezes, eu achei até interessante que a Ciana falou muito, eu também tenho tentado mudar muito essa visão, tá? Assim, que a gente sim tem que ser espiritual, mas a gente não pode espiritualizar as coisas humanas e humanizar as coisas espirituais. Então, a gente tem Uhum. que ter esse discernimento. Então, esse bate-papo aqui, que hoje a Tassiane vai trazer para nós, porque ela que entende dessa área, ela que estudou, não fui eu. Eu vim aqui como uma mera mortal, Eu cheia de também sou uma curiosidade, mera mortal, mas curiosa. cheia de curiosidade, fazendo muitas perguntas para ela, né? Questionamentos aqui que a gente vai levantar. A Vamos gente embora. quer que dê tempo da gente falar tudo aqui. A Tassiana falou para mim assim, Geile, é muito extenso essa área. Se não der, a gente vai Ó, ter que fazer duas. já recebi áudio hoje falando assim, ó, por mim vocês faziam uma maratona, tá? Fazia uma série aí para entregar. Eu falei, ó, gente, meu nome é pronto, vamos embora. Então, assim, eu quero que você hoje que está aí nos assistindo, ou vai assistir depois do vídeo, né, Tassi? É, Que muita você gente assistiu depois. que você entenda que eu preciso me conhecer para que o Senhor possa fazer. Então, essa live hoje nós falamos sobre temperamentos, é um momento de nós nos conhecermos. Você falar, Uhum, poxa, eu tenho esse defeito, ou eu tenho essa qualidade, que não é só defeitos, né, Tássia? Eu tenho essa qualidade, eu preciso melhorar nisso. exatamente. Então, é um autoconhecimento. Então, eu preciso me conhecer como ser humano para me alinhar o meu espiritual. É Uhum, isso que precisa ser feito. exatamente. Sabe por quê, Geile? Porque o que que acontece? Você não espiritualiza uma dor de barriga. Por que que você não espiritualiza uma dor de barriga? Porque você vê o resultado que sai dali. Físico, você tá vendo, né? Então, a sua fome. Você não espiritualiza a sua fome. Porque quando você colocar algo físico, você põe para dentro e pronto. Mas as suas emoções, você espiritualiza porque nem o ir, nem o vir, nem o lá, nem o cá, você consegue tocar, mensurar. É verdade. Eu comecei a ver isso, foi depois que eu pedi ao Senhor para me tratar. Quando eu me converti, eu entrei para a igreja, me converti em 2008. 8? 2008. A gente começa a ver outra ótica da gente mesma. E as pessoas falando, olha, Deus tem propósito com a sua vida. Deus tem propósito com ele, é doido. Entendeu? Porque eu não via qualidades em mim. Eu sentia aquilo porque eu sentia aquela raiva o tempo todo, né? Então, até eu descobrir, eu comecei a ver isso em 2014, quando eu vim pra cá. Então, eu tô num processo aí, gente, de 2014 até de hoje pra sempre, tá? Então, caio em algumas coisas, claro, a gente vai falar dos temperamentos, mas eu quero que você entenda que você tem que olhar, você que é mãe, né? Você que é uma filha, um filho, um pai, você tem que entender que o corpo humano de uma mãe que está gerando uma criança, aqueles 9 meses ali, aquela emoção repetitiva, está gerando a composição química do corpo dela. Tem um outro estudo que já é mais recente do que esse que a gente vai falar agora. Eu falei, vou falar desses temperamentos que eles são mais simples, a linguagem mais fácil de ser entendida. Porque tem o outro que ele fala justamente dos traços de caráter, que tem os nomes até meio assim que as pessoas não gostam de ouvir, que é o psicopata, o esquizoide, o masoquista e o rígido, que enquadra muito nesses temperamentos. Então, ele explica mais esses de nome esquisito aqui que eu citei, essa química. Qual foi a emoção que te gerou esse comportamento? Por exemplo, qual foi a emoção que me fez ser uma colérica? Que nesse estudo de temperamento, eu tenho traço rígido e psicopatia. Então fica estranho se a gente falar assim, nossa, psicopata. Gente, mas não é o psicopata do filme, esse povo masoquista. Não é isso, desmistificando. Então eu nem falo muito deles, entendo também, mas para não gerar esse impacto. A Camila falou, esses eu conheço. Camila, você vai identificar então muito, tá? Então você já começa aí a olhar pro rígido, pros outros, porque você vai ver muita familiaridade. Esses têm os nomes estranhos, mas eles explicam muito mais fisicamente para quem os
os melancólicos de plantão, vocês vão preferir os outros, porque ele explica a teoria de tudo, de como, qual foi a composição química que te fez ser esse tipo E de engraçado, né, temperamento. Luciana, você falou aí do melancólico, quando a pessoa começa a entender o tipo de temperamento que ela vai entender que muitas vezes ela nem era, ela não tem depressão, é só é melancólica. Quando ela Exatamente. começa a se conhecer, Exatamente. Então né? vamos Então, por começar isso, a falar deles, então? vamos começar a falar e eu quero falar só mais uma coisinha aqui. Para você que é mãe, é muito importante você conhecer os tipos de temperamentos, porque igual aqui em casa eu tenho 4. Igual você falou, cada um tem um temperamento. Então, cada um, eu vou conhecer o meu filho, eu vou saber lidar e tratar com ele. Exatamente. Porque jamais você vai tratar um igual ao outro, tá? Não tem jeito. E já vou pegar, porque você foi falando, né? Eu tenho os 4. Todos nós acessamos as 4 características de temperamento. Porém, tem 1 a 2, algumas raras pessoas que são 3, que influenciam assim diretamente no que você é, tá? Tassiane, olha, tem como eu melhorar, desenvolver uma característica que eu não tenho essa? Gente, Deus é perfeito, tudo é treinável, tá? Tudo é treinável. Você tem que descobrir agora o básico. Quem é você? No natural, na sua mecânica natural. Eu chamo de estado de inconsciência, porque é o que eu me sentia, tá? Tem até o livro Poder do Agora que ele fala muito isso. Então, esse estado de inconsciência que você pega e tá ali no modo automático. Você só tá reagindo, você só tá reagindo, você só tá reagindo. Então, é o seu temperamento dominando você, não você dominando o seu temperamento. Nós somos corpo, alma e espírito. Aonde a palavra de Deus fala sobre o domínio próprio. Exatamente. Então, vamos lá falar então. O sanguíneo, que na minha linguagem é o comunicador. Tá? Tô notando, tá? Tá anotando, Peraí. Vou anotar. O sanguíneo, na minha Hum, linguagem de DIS, que é de análise comportamental, é o comunicador. Então, sanguíneo comunicador. Esse temperamento, ele foi feito para, eu acho que trazer mais alegria para o mundo. Sabe quem que era o sanguíneo? Dos Pedro. apóstolos? Pedro. Não era? Pedro. Pedro, Acertei. tá? Antes de ter o Espírito sobre ele, nós vamos falar comentar rapidinho antes e depois, tá? Quando eu comecei a ver, eu achava que Pedro era colérico pelo fato da impulsividade dele. Cortou a orelha do soldado, ele sempre estava ali. Mas era daquele jeito porque ele estava com o temperamento dele em desequilíbrio. O que eu chamo de desequilíbrio? Você não permitiu reconhecer essas coisas que você precisa amadurecer e não pediu para Deus te ajudar a controlar. Você tem esse temperamento por um motivo. Então, o comunicador sanguíneo, ele é feito para quebrar o gelo. Sempre foi Pedro que respondia na emoção, de pronto. Pedro respondeu, né? Tem várias passagens. Tu és o Cristo, para onde que nós vamos? Pedro é que estava lá, achegadinho em Jesus. Porque Deixando o solinho. o sanguíneo, o comunicador, ele tem a necessidade de pessoas, de estar ali envolvido, ele é mais carinhoso, ele é mais carismático, ele tá sempre quebrando silêncios. Tem o silêncio, chegou o sanguíneo, acabou. Chega fazendo festa e chega naquela motivação total. É um perfil muito agradável, ele é um orador, ele fala muito bem, ele conversa, ele agita. Ele chega chegando. Chega chegando, ninguém. Num ambiente, não tem como você não ver que um sanguíneo não chegou, que um comunicador não chegou. Por isso, comunicador, gente, ele é comunicador. Ele sabe usar as palavras, ele sabe conversar com as pessoas, ele gosta de estar no meio das pessoas. Porém, assim como Pedro, por que que Pedro negou Jesus? No calor da emoção, o comunicador, o sanguíneo, ele quer estar sempre em comunhão com o ambiente. Então, esse temperamento ele precisa muito do auxílio do Espírito nessa área do Espírito Santo, porque
ele se torna um mentiroso. Porque ele está querendo sempre agradar o meio em que ele está. Ele quer sempre deixar o meio sempre maravilhoso, sempre em harmonia. Confortável. Sempre. Então, é um perfil que foge de conflito, ele não resolve nada, ele não termina muita coisa, porque ele tá sempre, ele tá fazendo um negócio, vão ali, o que é mais divertido, é o que é mais emoção. Então, larga as coisas, não é bom de cumprimento. Quando vai entregar as coisas, é sempre de última hora, porque é, vai assim, não, gente, vamos conversar, vamos brincar, vamos fazer isso aqui. E ele tem sempre essa sensibilidade mais amorosa, mais carinhosa. Só que em desequilíbrio, se a pessoa não está em constante oração, todos os perfis, tá, gente? Para Deus ajudar a controlar isso aí, ele vai ser aquele tipo de pessoa que ele é profundo que nem o pires. Um monte de coisa rasa. Em desequilíbrio, esse perfil, ele não deixa nem a pessoa chegar muito, né, entre na vida dele para não descobrir quem ele realmente é. Que não é uma pessoa 100% agradável o tempo todo. O sanguíneo, ele é uma pessoa assim... Gente, é muito bom estar perto de um sanguíneo. Ele te deixa muita vontade, ele te deixa muito confortável. Mas é um temperamento que, se não for controlado pelo espírito, ele responde impulsivamente o tempo todo. Ele faz joguinhos, né, para ser agradável o tempo todo, para não ser descoberto, porque ele agradou um e para não desagradar o outro. Então ele começa a fazer, vamos falar mais de Pedro, né? Ele no barco. Tem esse livro, depois eu vou falar do livro aqui, vou indicar para todo mundo ler. Mas no barco, pescou a noite inteira, pescou a noite inteira. Não, mas a gente já pescou. Aquelas respostinhas. A gente já pescou, não vou de novo. Aí ele fala, mas porque é tu, Senhor, que está falando, eu vou. Para te agradar. A gente romantiza e espiritualiza muito o que está escrito na Bíblia. Gente, eu não estou falando que não tem que espiritualizar, por favor. Não me interpretem mal. Sempre orem muito para Deus revelar para vocês. Mas pensem que são pessoas naturais. E ele falou, porque é você que está falando. Eu vou. Não é porque eu acredito no que você vai falar, não, é porque eu quero te agradar. Pedro, E vai isso lá, mostra o temperamento dele, né? vai lá, pesca o peixe. Ele não é o tipo de temperamento, nem o fleumático, nem o melancólico, que fala assim, qual peixe que tá? Qual o tamanho? Qual que é o tipo de peixe que eu tenho que pescar? Vai lá e pesca o peixe e tira a moeda de dentro dele. Tá bom. Você tá falando, eu vou. Entende? Essa impulsividade. Um temperamento bem assim. Você me fala que o sanguíneo, você me fala que ele age muito pela emoção, pelo momento, 100% sem em desequilíbrio. analisar os pontos de vista, Não, aonde vai dar aquilo. não vê nada. É só pela emoção. Talvez ele vai até em lugar que ele não queria ir. Pela emoção de estar junto com a pessoa, de junto com a galera. É literalmente, se não vigiar, a Maria vai com as outras. Hum. Cada hora tá fazendo Uhum. uma coisa, cada hora tá com uma turma diferente. É Não onde ele tem às vezes nada fixo. finaliza, né? Que ele não centra, não concentra Não e não consegue. finaliza. E já Não pula para outra consegue. coisa. Não consegue ter acabativa. Porque chega um determinado momento, tudo na sua vida, profissional, espiritual, de relacionamento, vai ficar chato. Vai cair numa certa rotina, vai chegar os problemas. E não é divertido. E esse perfil gosta daquela química do A emoção. é. Então, são as pessoas que têm mais tendência, por exemplo, a ficar dependentes químicas com mais facilidade, de bebida, de drogas, de coisas, de pessoas, porque eles precisam de sentir isso e não Uhum. conseguem. Então, gente, tem que lembrar que sempre Deus, independente da sua crença religiosa, eu tô vendo muita gente aqui que é diferente, depende da religiosidade que você tem a espiritualidade de entender que existe um Deus que criou isso e que ele é capaz de ajudar a nos organizar. Eu sou prova viva aqui. Quem está mais perto Uhum. de mim, né? O maior elogio é o meu marido reconhecer, nossa, realmente você está mudando. Ainda tem que melhorar muita coisa, gente, muita coisa. Mas assim, quando a gente entrega para Deus tratar o nosso temperamento, ele faz, tá? Então, Paulo, o nosso colérico,
nosso colérico, nosso Paulo é o colérico, mas a gente tá falando de Pedro, o sanguíneo. Então, no Pedro. Ele, Engraçado, Luciano, te falando aqui, porque tem muita gente que confunde o sanguíneo com o colérico. Que quando ele é gente, mais agitado, mais nervoso, vai falar, eu sou sanguíneo. Não é, né? o que que acontece? O sanguíneo, ele é impulsivo, tá? Ele é impulsivo. Uhum. Então, ele fala na impulsividade, ele age na impulsividade, ele responde na impulsividade, tudo para ele é impulsividade. Mas o sanguíneo não tem uma coisa que o colérico tem, e que é o maior problema do colérico. E isso eu posso falar assim, de 1,5 metro de certeza. O maior problema do colérico é a ira. Paulo era colérico. Antes dele ter caído do cavalo e ficar cego, que Jesus deixou ele cego, o que Ele ele fazia? perseguia todo mundo e matava. É bruto, entende? Na verdade dele, inteligente, na autoridade. E é um perfil que é um líder nato. Quando eu descobri o meu perfil, que eu fiz o teste, Geile, eu na cadeira lá da minha coach, né? Eu chorei por 20 minutos de desespero. Por duas coisas. Caiu alguma coisa aí. Aí um negócio aqui. Tudo bem. Eu chorei de desespero porque foi 2 choques. Para você entender a diferença do colérico para o sanguíneo. São parecidos no desequilíbrio? São. Mas olha o detalhe. Eu me vi, porque é um perfil do colérico, do executor, ser tirano, tá? A maioria desse povo que você vê aí, que é tirano, que é ditador, que é general, que é esse povo faca na caveira, sabe aquela pessoa que pega uma empresa falida e faz dela um negócio absurdo? Tenho Entendi. certeza que é um colérico, porque ele assim, não importa quem tá na frente e do lado, ele vai. Ele quer o objetivo dele, entendeu? Ele atropela. Ele sai torando. Tudo que você entregar na mão do colérico, você vai ter o resultado. Mas os meios e os esforços e as coisas, assim, em desequilíbrio é muito perigoso. E eu até em 2016 estava em completo desequilíbrio. Então, é aquela tirania mesmo. E o colérico, ele é muito irado. E eu chorei por quê? Eu falei assim, eu sou horrível. Eu lia o teste, depois eu vou mexer nas gavetas. Eu devia ter deixado aqui na frente para mostrar para vocês como é que é meu teste. Mas eu li o teste, eu fiquei desesperada. Eu falei, eu sou um ser humano horrível. E depois que eu chorei por ser um ser humano horrível, eu falei assim, as pessoas têm sentimentos. O colérico não é de propósito, gente. Se você trombou com um colérico aí na vida, ou que você tem um colérico aí, não é Ou de se você é propósito. um colérico. Olha, se você é um colérico, eu vou te falar. Eu não tô desesperada aqui, viu, gente? Se você é um colérico, deixa eu te falar um negócio assim, bem papum, tá? Sim, as pessoas têm sentimentos, sim, você tem a língua afiada, sim, é o temperamento mais difícil de ser tratado pelo Espírito Santo. Porque o colérico, ele é autossuficiente, ele é arrogante, ele sabe das capacidades dele, ele sabe que se ele quiser, ele faz, que ele é bom mesmo. Ele é um temperamento que não tem necessidade de pessoas igual o sanguíneo. O colérico, meu filho, vão comigo. Não foi. Eu tava comentando ontem com meu marido que na adolescência, eu tinha 17 anos, eu acho. Eu queria ir no show do Engenheiros do Havaí. E nenhuma das minhas amigas tinha dinheiro para ir. Eu já sabia que ele ia, eu juntei dinheiro porque eu queria ir no show do Engenheiros do Havaí. Era minha paixão. Eu fui sozinha. Fiquei a madrugada, eu fui sozinha, fui e voltei sozinha. É um Ele é tipo de. autossuficiente. Cara, não precisa. E por ele ter essa altivez, essa autossuficiência de eu me basto, tem até tido tanto que Paulo nem se casou, né? Ele viu o resultado, ele viu a coisa ali. Por quê? O colérico, Deus tem algo assim diferenciado por esse temperamento, porque é um temperamento de guerra, é de frente, sabe? Porque ele não tem medo, ele vai. Ele vai. É um temperamento fixo. Você fala assim, vão para aquele lugar? Nunca foi, nunca viu, nunca sabe. Ele não fica apavorado de, nossa, como é que vai ser? Será que vai ser? Será que eu vou ter que levar uma roupa de frio, uma roupa de...
Tem disso com Na colérico, verdade, não. é aí que ele acha desafiador, né? O desafio, fio d'água aqui, eu chego a salivar de pensar, só de eu comentar e de chegar no lugar, de pensar num lugar que eu nunca fui. Me dá aquela borboleta na barriga, aquela coisa assim, nossa, que legal. Um lugar por ser desafio. Só que é um temperamento, assim, que no desequilíbrio era o que Paulo era. Aquela tirania, aquela sai tratorando e sai fazendo e responde. Sem o Espírito Santo é um desastre. Desastre, você foi até delicada para dizer. Tá? Porque Assim, é eu entendo que ácido. chorou. É ácido. Tá? Então, assim, você que tem um temperamento colérico como o meu, executor, né? Executor, é foco no resultado. Vamos dar a diferença básica de um sanguíneo comunicador entrando numa empresa? Ele cumprimenta o porteiro, ele cumprimenta o povo da recepção, pergunta como é que tá a avó, lembra daquele negócio que a avó ia fazer lá da tia, do parente, sai conversando com todo mundo. O executor entra, se ele lembrar, talvez ele fala bom dia. Ele entra e sai, ele vai lá, faz o trabalho dele porque ele já tá focado no que ele tem que fazer, porque ele quer o resultado. Então a cabeça dele. números. Ele não vê pessoas. Não, porque é um temperamento. Gente, eu tô me abrindo aqui para vocês. É difícil, tá? Eu trabalho pesado para gerar a empatia, a emoção. É um temperamento que ele é um pouco ausente de emoção, ele é muito racional, Ele é seco, né? Vamos falar extremamente a seco. largada aqui. Então, Ele é seco. você que não me conhece muito aí, ou só vê, talvez você me vê rindo, porque ele é um perfil também motivado, cativante, alegre, tá? Porque é um líder nato. Tanto que Paulo, né, Ele é ele um líder nato e ele forma líderes. forma. Em Então, equilíbrio, forma, tá? Em desequilíbrio, senão o ele egoísmo dele não deixa, só ele quer chegar lá. é porque ele nem vê, tá? Se você tá no estado de inconsciência do temperamento do colérico aí, ele nem vê. Ele não vê as outras pessoas, ele vê o quê? O foco e o resultado. Por que que para Paulo, não vou dizer que foi fácil não, gente, tudo que ele passou. Não foi, tá? Mas é porque esse tipo de temperamento do colérico, que é colérico executor, né? Para quem tá anotando, colérico igual executor. Ele faz as coisas apesar de. Então, a disciplina do colérico entrega o negócio pro colérico. Você só fala para ele assim, faz isso aqui para mim. Você não precisa voltar igual o sanguíneo comunicador para ver se você fez, como é que tá. Não. Eu quero isso pro dia tal. Pronto. Tem hora que Esquece e vai fazer. eu me policio, gente, que tem hora que eu nem respondo o WhatsApp. Eu leio a mensagem, a Elisângela ficava rindo de mim. Ah, eu não gostei disso aqui, muda a letra, de quando eu montar uma arte pra gente, quando a gente fazia os treinamentos juntas, né? Eu não respondia. Eu olhava, tá, já ia fazendo, e depois só mandava o negócio de volta. Já tá pronto. Eu vou mandar mensagem, não tem? Oi, bom dia, como é que você tá? O colérico, ele é assim, ele não perde tempo. Direto. Ele é assertivo, tanto que todos os sermões de Paulo eram assim, prático. O colérico é prático. O pesadelo do colérico é o melancólico, porque eles são opostos. O pesadelo do colérico é o melancólico. Porque o colérico ele é muito prático, ele resolve, ele tá vendo a solução ali, ele vai ver o negócio e pronto. Não tem ele não enxerga o que as infinitas possibilidades positivas e negativas que o melancólico enxerga. Luciana, o colérico, aquela frase assim, eu sei ser bom, mas eu também sei ser bem ruim. Ele se encaixa no colérico? Foi o colérico que disse isso, com certeza. Colérico. Que botou a frase. Sabe por quê? Porque o colérico, ele sabe onde ele quer chegar. Ele quer chegar. E lembra que Paulo falou, me fiz de sábio para falar com sábios, eu me fiz de... Gente, hoje a memória já tá gastando aqui. Uhum. De gentil para falar com gentil. Uhum. Não é que o colérico não faz igual o sanguíneo comunicador, chega até o comunicador, ele chega até mudar a personalidade, muda o jeito que fala, ele muda sotaque. E quando ele quer ser aceito ali no desequilíbrio, gente, ele Manipulador. não é nem intencional, mas eu preciso ser aceito, eu preciso estar no grupo, eu preciso estar na galera.
O colérico, ele faz esse tipo de coisa. Meu marido até comentou, sabe o que acontece? Você conversa com um monte de gente diferente, mas você não perde a sua identidade se eu parafrasear. Você usa a linguagem deles, mas você continua sendo você. Eu falei, mas sabe por quê? É porque eu tenho um objetivo. Hoje, o meu objetivo é que o que eu faço seja coerente com o que eu falo. O colérico, ele tem ele faz isso, eu sei ser bom e eu sei ser ruim, porque se ele precisar ser bom para conseguir aquilo que ele quer, ele vai ser. Né? Ele não vai se desfazer nas suas características para ser aceito. Porque o colérico, gente, desculpa a palavra aqui, tá cagando se você ama ele ou não. Tá? Ele E não se ele tem isso. precisar ser ruim para chegar no objetivo, ele vai ser ruim também. É isso aí. Se ele precisar falar, não, eu vou passar por cima de você, ele faz. Então, é um temperamento, igual eu te falei, eu luto, assim, muito com a ira, eu já melhorei muito, porque eu explodi por coisas, assim, totalmente Pequeno. aleatórias, totalmente A pequenas, assim, paciência também é desse tamanhozinho, né? porque o colérico, ele é muito ágil, ele é prático, né? Então, ele chega... É o temperamento, gente, que vamos supor que no incêndio, né? O sanguíneo tá procurando a turma dele. O fleumático tá fazendo plano de como sair. O melancólico tá vendo a possibilidade de tudo dar errado. O colérico chega e fala, sai daqui, galera, pula, faz isso. Ele resolve. Resolve. Eu falo que a curto prazo, para resolução, não tem perfil melhor. E para liderar também, porque tem essa capacidade, porque você, para estar no cargo de liderança, se você ficar se preocupando demais, se eu sou amado demais, se eu sou aceito demais, se Eu tô agradando. eu tô agradando demais, né? Me incomoda, me incomoda. Tanto que eu tô um ano paralisado de gravar vídeos devido a um tipo de rejeição que eu sofri. Mas foi porque já tem uma coisa de infância, igual eu falei, gente, eu faço terapia e tal, que eu tenho dificuldade de lidar com a rejeição. Mas não é porque eu me importo com o que as pessoas que me rejeitaram pensam. Não, é o fato da Do que foi rejeição. gerado na nossa infância. Exatamente. Então, tem todo um contexto. Então, você tem que olhar muito. O temperamento é uma via de regra. Todo mundo vai ser assim? Não, não vai ser. É uma coisa que foi estudada e que tem seu padrão. Igual se eu te perguntar, qual que é a característica de um líder? Você vai me listar pelo menos 5 coisas que todo mundo vai falar. Qual que era a característica de um médico? Você vai, né, o médico pediatra, você vai. Então, existem padrões. Então, não tem como Uhum. falar que, Não tem assim, como generalizar que todo mundo é assim. vai todo mundo ser bruto, arrogante, todo colérico vai ser extremamente ignorante, igual era, igual eu luto para controlar a língua? Não. Mas todo colérico vai ser prático, assertivo. Ele tem uma visão assim, é um pensamento tão acelerado que ele tem a visão muito rápida e ampla da solução. Pá, 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 ele já enxerga. Talvez depois tem que vir o melancólico para arrumar os detalhes, Uhum. as E deixa eu te minúcias. perguntar, a gente viu alguns itens da personalidade aí, eu acho muito, muito legal a gente estar falando um pouco e você dando esses exemplos, porque a pessoa vai se identificando. Eu já me identifiquei, gente, então não vou contar para vocês. Mas Tem que ele é contar, dono eu da tô me verdade. despindo aqui. Ele é Olha, dono da verdade. olha, da verdade dele ele é. Todo mundo é. Mas o colérico tem uma coisa. Ele é muito assertivo pela praticidade, tá? Então, o colérico, uma coisa que eu gosto do meu temperamento é que a gente não perde tempo com falsidade. Ixi, minha bateria. Ele gosta ou não gosta? Tá, acabando. Ele Ele gosta ou gosta ou não não gosta, né? gosta. Ele é ou não é. Ele faz ou não faz. Se ele falar que vai, ele vai. Ele não fica igual o comunicador, você combina com ele, o sanguíneo. Ele fala que vai pra te agradar, você espera, ele nem aparece. Combina as coisas com você e não faz. Então, é um temperamento que ele tem mais palavra. Então, de todos os temperamentos, eu acho que o mais transparente é o colérico. Por ele ser muito prático, muito até assim, né? Eu tô Aí, ligando. achamos uma qualidade honrosa pro colérico. Mesmo em desequilíbrio, Ele é autêntico. mesmo em desequilíbrio, o colérico, ele é ele.
Ele não põe máscaras, ele não põe coisas. Ele geralmente é irado e agressivo desse jeito de feridas, tá? Quem muito agride foi muito agredido. Então, ele é por feridas, é por o que ele foi formado, tá? Então, geralmente, essa armadura de dureza toda, ele tem pouco sentimento, mas ele tem sentimento, tá? Então, assim, trabalhando, então, Paulo virou um grande cara depois. Ele cometeu erros, como todos, né? Gente, leiam esse livro, tá? Temperamentos Transformados. Eu Leiam esse quero. livro. Leiam esse livro. Ele cometeu erros? Sim, ele não foi perfeito. Mas vamos dizer que 95% depois da conversão dele, ele foi guiado pelo Espírito Santo? Foi. Tassiana, deixa eu fazer uma observação aqui, porque para aquele momento que devia ser transmitida a palavra do Senhor, precisava de um Paulo, precisava de um colérico. Então, Naquele momento, se não era um fosse a que agressividade, tinha que igual fazer. um colérico, se ele está num lugar sozinho, se ele vê a oportunidade, ele vai levantar e vai falar. Ele não vai se sentir seguro porque não tem mais gente cristão como ele, companheiro como ele, entendeu? Ele vai se posicionar, ele vai se manifestar. Como foi na Grécia, eu acho que Paulo falou sozinho lá no templo dos deuses deles, lá dos deuses pagãos dele. Ele falou sozinho, teve pouco resultado, teve pouca gente, mas ele não ficou ali temeroso, esperando as outras pessoas chegarem. Então ele poderia ter chamado mais gente e ter tido resultado muito maior. Mas não para, ele sai fazendo, entendeu? O colérico sai fazendo, ele vê a oportunidade, ele faz. Ele não, se você aceita. Baixei um pouco o brilho de tela, porque pareceu a bateria fraca. Mas vamos, né? Vou adiantar com o tempo aí, gente. Pra mim não parece, não. Vamos que nós vamos pro próximo. Porque se Entendemos deixar falar do bastante. colérico, gente, eu tô falando de mim. Então, assim, a vaidade, né? Porque é um perfil. Entendemos bem o colérico, tá? Um perfil, assim, que ele é um temperamento mais difícil. Né? É o temperamento mais difícil. Até no livro aqui fala, tá? Que dos 4 temperamentos é o temperamento, assim, que quando você vê um colérico tratado, guiado pelo Espírito Santo, cara, o bicho virou humilde, porque é o temperamento mais difícil. Por ele ser autossuficiente e ele conseguir as coisas pela força natural dele, a dependência do Espírito Santo de obedecer, de não fazer, é bem mais difícil. Então, né? O próximo aí que nós temos é o nosso melancólico, que é o pesadelo do colérico, que foi Moisés. Moisés, melancólico. Gente, os melancólicos, eles são extraordinários em sabedoria. Extraordinários em sabedoria. Porém, por verem vários ângulos, várias possibilidades, por verem praticamente tudo do que pode, que não pode, que vai, que não vai, são os mais pessimistas da face da Terra. A Lauren tá falando, eu na vida. Pois é, Lauren, seja bem-vinda. Lauren, é aquele negócio. Deus falou com Moisés, vai lá e fala, mas eu sou gago, eu não vou conseguir falar. Vai, atravessa, mas não. A gente vê a parte lá que ele feriu a rocha de raiva, né? Falando que era ele, isso aqui. Tem um monte de gente se identificando. Tem um monte de melancólico aí. Os melancólicos chegaram aí, gente. Então eu vou me conter para falar. Então, ele vê muita coisa. E por ver muita coisa, faz o oposto do colérico. Põe a bunda na cadeira e fala, não vou não, vai dar errado. Olha, pode dar errado desse jeito, desse jeito, desse jeito. Sabe as infinitas possibilidades que Deus nos entrega? Ele já vê que vai dar errado, ele nem vai. Nem vai. Esquece de olhar as infinitas possibilidades que vai dar certo e agir. Não age. Aí pega e fala assim, Ana Vivi, mas peraí, gente, café. E trava, paralisa. Vocês são infinitos de sabedoria, vocês veem coisas, a mente de vocês é algo inacreditável de maravilhoso. Vocês criam tanta coisa e continuam deixando guardada aí. Aí vê um colérico na vida que vocês morrem de raiva porque fala, vocês fazem de qualquer jeito, sai fazendo, sai falando, sai pregando. Porque pro melancólico ele tem que ter
a teologia pronta, ler pelo menos umas 5 vezes de cabo a rabo, decorar tudo para ele poder falar assim, Perfeito. Jesus te ama. É mais ou menos, gente, eu tô exagerando para o negócio ser mais sucinto. Mas assim, ele tem que saber tudo para ele poder falar qualquer coisa. Porque ele pode ser questionado assim, ele pode ser questionado. Não é nem estar no controle, porque ele ser exposto, ao contrário do colérico e do sanguíneo, que tá tudo bem, todo mundo me olhar, o melancólico é o que mais quer o anonimato, é o que mais quer ser o contador, é o que mais quer ser o cara do laboratório que enfia lá pra dentro da salinha e ninguém tá vendo. Se ele puder não falar, eles falam baixinho, são mais assim, né? Os melancólicos, eles são mais introspectivos. São extremamente confiáveis e fiéis. Gente, se um melancólico entrar na sua vida e grudar em você, eu carrego pra vida. Eu tenho a Lauren já aí pra mim. Gente, pensa, uma colérica desesperada como eu, amiga da Lauren. Aí eu até falei com ela, Lauren, as pessoas, a gente mesmo pode olhar e falar assim, a gente não tem nada a ver, mas temos alguma afinidade e Deus colocou nisso e estamos aí porque nós somos guiados pelo Espírito. Eu preciso dela e ela precisa de mim, né? Então, assim, A a gente vai Flávia... se entendendo, né, Tati? Que a gente vai se completando. Sim, porque a minha racionalização demais, a minha falta de emoção, a minha praticidade demais, tem hora que pode me levar para uma cadeia desnecessária, igual levou Paulo. Uhum. Entende? E contrapartida, quanto tempo Deus precisou falar para Moisés ir lá e fazer o que tinha que fazer? Se Deus tivesse dado a ordem para Moisés que deu para Paulo, né? Imagina Moisés, gente, açoitado. Que morreu lá, o fingiu de morto, não sei porque. Eu tenho para mim que morreu e Deus ressuscitou Paulo, né? Depois de tanto que apanhou. Ele ia falar, o melancólico fala, não volto não. Eu pisar lá, vou passar do outro lado para não passar lá perto, porque eu quase morri. Ele analisa tudo e paralisa. Então, isso é muito ruim no melancólico. Mas tanto o melancólico como o fleumático são extremamente fiéis. Tá, o fleumático, eu vou adiantar um pouquinho, porque eu acho que já tá ali. Depois a gente volta, tá? A gente fala mais, comenta do livro. Eu gosto muito de falar desse assunto. Então, por mim, eu gastava uma live falando dos dois, que são os perfis irmãos, colérico e sanguíneo, e os irmãos fleumático e melancólico. Isso que eu ia te perguntar. Um sanguíneo, ele, a maioria das vezes, você falou que 2 aí se destaca mais. A gente tem os 4, 2 se destaca mais, e os outros são uma porcentagem menor. Sim. O sanguíneo, ele anda de parelho com o colérico? Sim. É mais natural você ter igual o meu primeiro teste, né? Igual eu te falei que eu faço o pago, deu só o executor, só o colérico. E eu, como estava num cargo de liderança e as coisas, a vida foi me levando a estar sempre, de certa forma, em liderança, eu fui desenvolvendo o sanguíneo, o comunicador, para melhorar essa comunicação, porque eu sou bruta, tem hora que, gente, eu falo mesmo, e não é para te ofender, é porque é a minha praticidade. Eu tô vendo agora, gente, mas é simples. O colérico aqui, mas você tá chorando por quê? Por causa disso? Né? O melancólico nem verbaliza, ele não consegue nem falar. Ele não fala, porque ele fica naquela introspecção dele. E, ao mesmo tempo, ele tem essa necessidade que o sanguíneo tem, o melancólico, de estar aceito, de pertencer. Então, ele tem a necessidade de pertencimento muito grande. Quando dá, igual a Flávia falou, que ela é sanguínea melancólica, é o que a gente chama de perfil em conflito. Tem uma guerra muito grande emocional na pessoa. Eu querendo ser esse. Quando dá um colérico com melancólico, então, minha filha, sabe por quê? O que acontece? É na infância que isso é gerado. É aquela criança igual meu filho, é um sanguíneo. Ele é um sanguíneo. Com o colérico, tá? Ele ainda tá em formação, mas eu já tô vendo. Então, se fica muito naquele negócio assim, cala a boca, fica quieto, para disso, não faz assim, sai pra lá que você tem grudento. Contendo a criança ali, moldando, que você tá moldando. Ela tá perdendo a característica natural dela e ela cresce nesse conflito. Da essência dela tá gritando pra ela ser o que ela foi chamada pra ser,
E os E pais, o os pais ambiente, estão gravando ali. você não pode falar desse jeito, fala mais baixo, né? Ou é um melancólico, fala menino, põe o menino na aula disso para desenvolver, para fazer, Você para tem que ficar falar, aquela você tem coisa. que falar. Você E tem o que falar, menino você tem que agir, sente porque fica terror de querendo. falar. A gente quer, por natureza, quer que o nosso filho seja igual a gente, que faz as coisas que a gente faz. Todo mundo, né? Todo mundo. Eu tenho a minha maior luta é falar assim, olha, é o trabalho, gente, pesado, na aceitação genuína do outro. De tudo bem, você é assim, você ajuda, você quer agir desse jeito. Trabalho pesado. Porque a nossa sociedade em si, no mundo, quer que você seja espelho, seja igual, seja comporte-se de uma forma padronizada. A Camila falando assim, né? Colérico, melancólico. Então, você tem a sua essência de ser colérico, ou você tem a sua essência de ser melancólico, e a sua infância ali vai te moldando, ou você tem que ser forte, você é um melancólico, e na sua infância você tem que ser forte, você tem que sustentar, você tem que aguentar, você tá vivendo ali aquele pé de guerra, aquele ambiente difícil, você vira um colérico, porque aí você enrijece, entendeu? Aí o seu Entendo. perfil natural tá gritando, então, gente, peçam para Deus te ajudar com isso. Porque aí seu Põe que perfil natural fica gritando. Porque quando você é colérico primeiro, somente colérico, é mais fácil, porque, gente, é um temperamento assim muito. Eu não sei explicar. No eu sou eu, ninguém mais eu, e aquela coisa assim, né? É difícil explicar. E o fleumático, que Abraão era um fleumático, ele já não é tão pessimista quanto o melancólico. Ele é mais planejador, ele pensa nos processos, nas etapas. Tanto que quando Deus falou com Abraão, ele não ficou pensando em tudo que podia dar errado, para que lado que eu vou. Se Abraão fosse melancólico, ele ia falar assim, mas eu vou para o sul, para o sudeste, para o nordeste, se eu pegar a direção errada, e se eu quiser, se a minha intuição mandar eu ir para cá, e se Deus está falando para ele para lá, e se eu quiser fazer isso, o melancólico fica desse jeito. Ele tem essa dificuldade de se jogar na vontade de Deus, porque ele fica analisando, que no melancólico eu chamo de analista, tá? No DISC, e o fleumático é o planejador. Então, o melancólico analista, porque a análise, ele está analisando. É extremamente necessário, gente, analisar. Extremamente necessário. É uma coisa que, para mim, o meu menor é o analista. Sai torando, sai torando. Na hora que vê, eu fiz cada coisa que eu não devia ter feito. desastre. Se eu tivesse parado para pensar 2 minutos, não tinha saído essa cagada. Mas, né? Então, assim, o fleumático, a diferença do fleumático é muito pouca mesmo, Laura, a diferença. A diferença é que o fleumático, ele olha para um todo, ele age de forma em que o grupo vai ser beneficiado. Tanto que ele levou o sobrinho dele para benefício. Não, vamos sair daqui. Fez tem aquela confiança. Ele já é fiel também, ele é extremamente fiel. Ele já é menos pessimista, mas ele é um tipo de temperamento que também não move. Ele não se move. Ele faz o planejamento perfeito. Ele te entrega o passo a passo, assim, incrível. Ele é Sabe? bem calculista, assim. Ele não é nem. Como é que eu vou explicar? Ele é agradável, ele é assertivo, ele olha, ele vê pontos das Organizado, pessoas, extremamente organizado e extrema, planejado. não que é organizado, não vou dizer, mas assim, Não? ele planeja, ele não é tão organizado. Ele é organizado para as coisas que Hum, ele quer, tá? Para as coisas que ele quer. Então, ele gosta do processo. 1 quilo de farinha é 1 quilo de farinha. O colérico joga lá, se deu 900, tá bom. Se passou de que tá bom, sai fazendo, né? Não. É aquele processo. Tem que começar aqui, o certo é o fazer certo. aqui. O certo é o certo. É um temperamento que raramente ele vai Pro duvidoso. em equilíbrio, em equilíbrio. Raramente ele vai dar um passo sem já saber o que vem depois. Ação e reação, ele é desse jeito. Ele se move na ação e na reação. O melancólico, ele trava. Porque ele vê a ação e reação de várias formas diferentes, ele empaca, senta e fala, não. Vai dar errado dessa forma, dessa forma, dessa forma. O fleumático não, o planejador, ele já
faz aquele plano. Ele sabe que coisas podem dar errado, mas ele sabe lidar com isso, senão paralisa ele. Eu tô vendo a Kérita que minha irmã colocou serviço informático. Eu tava te perguntando aí, Kérita, eu tava pensando exatamente em você. A Tassiana falando aí, eu descrevendo, é minha irmã. É minha irmã. Ela anota tudo. Tudo, tudo e tudo. Exatamente. E a É. Jo, ela é sanguínea. Ela quer estar perto de todo mundo, ela quer ser carismática, ela quer ser aceita, ela prepara o ambiente. Gente, o sanguíneo prepara o ambiente para ser o mais agradável possível. E além desse planejamento, o que por ela ser fleumática, o que ela faz? Ela se preocupa, aí ela já tem menos aquela característica de se desvincular para agradar os outros, porque ela se preocupa no processo. Quem pode ser ofendido nessa roda? Já tem mais esse cuidado, tá? A Não, cautela. não, não quer dizer que não vai cair. Todo o seu perfil tem isso. Mas assim, ele já olha no Pensa processo. no Uma coisa. próximo. Exatamente. Uma coisa que o colérico, ele não tem nem consciência. Quando eu tive consciência, foi... Gente, eu usei essa frase. As pessoas têm sentimentos. Eu nem notava que eu tava disso, que eu deixei um banho de sangue para trás. E eu deixei. Tem gente hoje que você fala, Tassiane com ele, você fala, Deus me livre, prefiro ver o capeta. Isso é para mostrar como que o Senhor transforma e faz. Simplesmente isso. Eu queria falar aqui, tá? Que eu acho que tá acabando aqui. Ó, queria falar para você que Deus te conhece, Deus te escolheu com o seu temperamento. Aqui a Tassiana Exatamente. citou 4 pessoas na palavra de Deus. Eu fui escolhida com esse propósito, com aquilo que o Senhor me escolheu, sabendo os temperamentos, aonde eu tinha os pontos positivos e que eu ia ser útil no reino dele, né? Exatamente. E na vida do próximo e na minha vida também. Uhum. Eu te falei no começo que eu era colérica, né? Me identifiquei muito aí quando você foi falando aí. Começou a me dar um desespero aqui, igual você falou. Dá até uma suada assim diferente, porque, gente, olha. Porque quando a gente conhece o Espírito Santo de Deus, o que a gente menos quer ser é o colérico. Exatamente. Isso Eu já aí passei faz. dessa fase. Eu passei dessa fase. Sabe, gente? Eu já chorei muito, gente. Chorei mesmo. Se você conhecer alguém aí que me conviveu com o meu passado aí, eu tenho vergonha de ter te ofendido, não de ter sido quem eu sou, quem eu era. Porque é necessário o meu temperamento. É necessário. Eu queria até deixar de falar da forma que eu falava, da forma. Porque o colérico, ele é ríspido, porque ele é assertivo, mas tem hora que se não tiver um temperamento desse, incisivo, É sabe aquela coisa necessário. incisiva, não vai ser. E Deus chamou cada um com um propósito. Você pode ver, ó, Pedro sanguíneo, Paulo colérico, Moisés melancólico, Abraão fleumático, nenhum deles teve um ministério nem um pouquinho parecido. Então, há tempo para tudo. A sua instituição religiosa que você frequenta, o seu trabalho, você pode desenvolver e acessar todos esses temperamentos, dos lados positivos. O bom desse teste que eu faço, gente, é que ele mostra em gráficos o que Olha, a você está Adriana falando acessando, aí, ó, prova viva. Eu tive a né? oportunidade de ver essa mudança da Tassi. Ela viu mesmo, gente, porque foi ela que a Adriana E conviveu não assim tem com. nada melhor do que você ver as outras pessoas vendo essa mudança em você. Eu tenho minha irmã que Não, tá não aí também, tem. ela vai falar, gente, também tem visto a mudança na minha irmã. E isso, gente, é igual a Tassiana falou, não é fácil, é uma busca constante no É Espírito um Santo, preço o alto, principalmente autoconhecimento. coléricos. Deixa eu dar um recado para vocês pessoal aqui. Deixa eu puxar a luz aqui, que eu acho que ficou escuro aqui. Eu não sei se é o celular, mas assim, entenda, gente, que humildade é a base de tudo. É você reconhecer, Tassiane, você é perfeito, você deixa de errar. Não, gente, tem hora que eu dou um empinado de carroça quando eu falo. Só que hoje eu já pego imediatamente, quando eu pego nessa ira, nessa minha incisão toda, eu falo, Deus, eu me perdoo e eu não quero mais ser assim. Eu já começo a pensar, a mentalizar como eu me comportaria, como eu quero me comportar, porque é assim que você vai fazer. E ao mesmo tempo melancólico, que é o oposto, que não faz, que não move, que pensa demais, que chega até a duvidar demais, é o que mais duvida, porque ele vê muitas possibilidades. Então eu cheguei. Voltou de novo. Deus me perdoa pela minha dúvida, pela minha a gente aceitar isso. O que eu gosto muito de Star Wars é porque
Paulo falou lá, frutos da carne e frutos do espírito. O seu temperamento é o que vai gerar os frutos da sua carne. Se você não tratar... Se você não tratar isso aí... Gente, já tá acabando. A foto, gente. Tira o print. Dá um sorriso. Pronto. Print tirado. Gente, 10 segundos. Um beijo. Beijo, na próxima, né? Vocês já aprenderam aí, gente. Comenta aí depois, vai ficar salvo no IGTV. Tchau, um abraço. Vocês viram. E até semana que vem.